Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Mateus. E eu gostaria que você abrisse mesmo, porque eu quero fazer um comentário que, se você tiver aí com, seja o seu aplicativo de celular ou a sua Bíblia de papel aberta, você vai conseguir prestar atenção naquilo que eu vou comentar. Então, esse texto, se você puder abrir mesmo, eu gostaria que você abrisse, Mateus capítulo 18, vai estar no telão também, mas eu gostaria que você abrisse, amém? Glória a Jesus. Nós estamos numa série de mensagens chamada Verdadeiramente Livres. E obviamente nós temos muitos assuntos para dizer a respeito de uma verdadeira liberdade. Porque muito daquilo que nós tratamos como liberdade, muitas vezes não é liberdade real. É só um ato de libertinagem a partir da nossa própria vontade corrompida. Então, tem bastante coisa para a gente falar. Mas o Senhor colocou muito forte no meu coração de começar essa série de mensagens falando sobre aquilo que eu considero uma das maiores prisões que nós podemos carregar sem perceber que muitas vezes carregamos, que é o fato das ofensas, de não perdoar, de não conseguir liberar as pessoas. E hoje é o último dia que eu vou falar sobre esse tema em específico, das ofensas e do perdão. Mas eu quero que você preste muita atenção. Então, se é a sua primeira vez aqui e você, de alguma forma, entender que essa palavra ministrou o seu coração, você pode ir lá no YouTube depois, pegar a ministração da semana retrasada e da semana passada, que também vai tratar desse assunto e isso vai ficar mais amplo e mais claro para você. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o resultado daquilo que ser uma pessoa perdoadora, uma pessoa livre da ofensa, o resultado que isso traz para a nossa vida. O resultado espiritual de ser um perdoador, tá? Então nós vamos falar hoje sobre a autoridade que está incluída no perdão. O perdão, ele é um mecanismo para te dar autoridade no mundo espiritual. E aí eu quero trabalhar um pouquinho com você e vir fazendo você entender sobre isso. Nós vamos começar uma leitura em Mateus capítulo 18, e eu quero que você preste atenção aí no capítulo 18. Se você vai perceber, a maioria das Bíblias vai estar... O capítulo 18 vai estar subdividido em 4 tópicos. 4 subtópicos. Mas os subtópicos, quem colocou fomos nós. Entende? Uma vez que foi escrito, não foi escrito nem com capítulo, nem com versículo e nem com subtópico. Isso foi adicionado depois para facilitar a localização. Ok? Quando Mateus veio relatando aquilo que Jesus estava dizendo, né? Porque Mateus era um dos discípulos, estava com Jesus e Jesus começou a ensinar sobre o assunto, ele começou a relatar, ou ele relatou depois, não sei, mas de alguma forma tinha as anotações ali daquilo que Jesus ensinou naquele dia. E é interessante que se nós pegarmos Mateus capítulo 18, você vai perceber que é um assunto contínuo. Ele não tem assim, e saindo dali foram para tal lugar, ou no dia seguinte, ou alguns dias depois. Não tem. Jesus começou a falar sobre o assunto e ele vem decorrendo direto sobre o assunto. E qual é o assunto? O assunto é: quem é o maior no reino dos céus? A primeira pergunta de Mateus capítulo 18, eu falei sobre isso lá na primeira mensagem desse tema, quem é o maior no reino dos céus? O que eles estão discutindo? Grandeza. O que eles estão discutindo? Autoridade espiritual. Quem no reino dos céus é grande? Quem no reino dos céus tem autoridade? A pergunta estava centralizada nisso. E aí é interessante que quando Jesus começa a descrever o assunto, ele começa a ensinar sobre o assunto, ele vai tratar sobre ofensa e perdão o tempo todo. Ou seja, isso me mostra que o fato de eu saber perdoar e saber lidar com as ofensas está diretamente ligado a eu ter autoridade espiritual, a eu ter autoridade no reino de espírito. Eu saber lidar com isso está totalmente ligado a Deus me dar um lugar de autoridade no mundo espiritual. Totalmente ligado. Então ele vem e explica sobre as crianças, depois ele vem falando sobre o perdão do irmão, e aí a gente chega lá no versículo 21, que eu quero ler com você hoje a partir do 21. Nós já lemos 2 pedaços de Mateus 18 ao longo dessa série, mas eu quero ler o último pedaço hoje com você. Vamos lá? Mateus 18 a partir do 21. Vai dizer o seguinte: então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão?
quando ele pecar contra mim até 7 vezes? Pausa aí, nós vamos continuar lendo, mas preste atenção. Como Jesus veio falando de ofensa, perdão, tratar com o irmão, aquela coisa toda, Pedro tinha uma pergunta. Pedro olha para Jesus e fala assim: Jesus, quando meu irmão me ofender, quando ele errar o alvo comigo, porque isso é pecar, quando ele errar comigo, quando ele me causar uma ferida, ou uma ofensa, ou uma mágoa, ou uma dor, ele errar comigo de alguma forma, me passar para trás, tentar ser espertão comigo. Quando alguém pecar contra mim, quantas vezes eu devo perdoar? E aí Pedro achou que ele estava sendo super espiritual, e ele olhou para Jesus e falou assim: olha, Jesus, eu vou ser super espiritual agora, até 7 eu devo tolerar a pessoa? Até 7 vezes eu devo liberá-la, perdoá-la? Aí Jesus responde no verso 22. Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Jesus pega a régua e joga lá em cima. Por quê? Porque Jesus não quer que nós tenhamos um limite para perdoar. Jesus não quer que nós tenhamos uma barreira. Até aqui eu vou, daqui para frente eu não perdoo mais, e aí eu posso guardar o rancor no meu coração, e aí ele vira meu inimigo mesmo, e aí se eu puder matar, eu mato mesmo. Se eu puder denegrir, eu vou denegrir mesmo. Se eu puder falar mal, eu vou falar mal mesmo. E aí Jesus sobe essa régua lá em cima. Sabe por quê? Porque ofensa e perdão é uma coisa mais ou menos assim, ó, só para você entender. Primeiro, eu devo ter um tipo de oração e um tipo de busca do Senhor, não para que eu saiba perdoar. Eu devo buscar ao Senhor para que eu não venha me ofender. Então eu devo orar e falar: Senhor, eu quero ter um coração que não se ofende mais. Só que vira e mexe, dependendo do tipo da pancada que você leva, ainda ofende. Por mais que você busque ser uma pessoa que não se ofenda, dependendo da onde vem, o nível de intimidade que você tem com essa pessoa, o nível de importância que essa pessoa tem para você, às vezes vai acabar machucando. Então, a ideia de Jesus não é que a gente fique ali: puxa, me machucou, agora vou ter que perdoar de novo, mais uma vez, e você vai fazendo continha, né? Sabe quando você vai fazendo os risquinhos? Corta no meio 5, aí mais 1, 2, 3, 4, né? Não é isso. O que Jesus quer que a gente faça é que nós andemos no crédito. Tenha um estoque de perdão pronto já. Deixa um estoque de perdão somado na tua vida. Perdão é um negócio que tem que estar de sobra em você. Jesus quer que você tenha um crédito extra de perdão, para que quando alguém te ofender, você nem hesite em pensar se você deve ou não perdoá-la, se você vai ter que relutar com o seu coração para poder liberar isso. Não, você já tem um estoque, é 70 vezes 7, você já tem um punhado guardado. Você só libera, você só dá, você só entrega. Essa é a base do ensinamento de Jesus. Por quê? Porque quem anda nesse padrão é livre. É livre das pessoas, é livre das ofensas, é livre. E por mais que você sofra no momento, se você liberar isso rapidamente, quanto antes você libera, antes você é liberto. Quanto antes você solta, antes você é solto. Quanto antes você perdoa, antes você é perdoado. É simples assim. Porque a oração do Pai Nosso vai ensinar o quê? Perdoa as nossas dívidas, como já perdoamos a quem nos deve. Ou perdoa as nossas ofensas, como já perdoamos aqueles que nos ofenderam. O meu pedido de perdão a Deus já está ligado a eu ter perdoado já. Então, me perdoa, Deus, do jeito que eu já perdoei. Não é uma coisa de chegar diante de Deus: Deus, me ajuda a perdoar. Às vezes você vai precisar pedir essa ajuda. Mas do contexto geral, Deus gostaria que você chegasse na presença dele em oração assim: Deus, me perdoa, porque eu já perdoei. Eu já perdoei. Eu ando no crédito. Eu ando já com um estoque extra de perdão. Porque você vai precisar. As pessoas vão te ofender. As pessoas vão te magoar. Vão ou não vão, gente? As pessoas vão te decepcionar.
As suas expectativas vão gerar frustrações. E você vai atribuir essa frustração à pessoa. Você não entende que a expectativa foi sua. Você vai atribuir o problema ao outro. A gente sempre transfere a culpa. É natural do ser humano. Começou lá no Jardim do Éden. Ah, você comeu, Eva? Não, foi a serpente. Ah, você comeu, Adão? Não, foi a mulher que o Senhor me deu. Tipo, a gente sempre vai transferir a culpa. Então, quando a gente fica ofendido, a gente vai transferir a culpa para outra, porque você não sabe o que ele fez para mim. Eu não preciso saber. Eu preciso saber que você tem que ter um estoque de perdão guardado. Então, olha para a pessoa linda que está perto de você. Se não tiver nenhum lindo, pode olhar para o outro aí que está perto mesmo. Fala para ele assim: você tem crédito comigo? 70 vezes 7 para você. Você tem crédito comigo? Amém? Glória a Deus. Vamos continuar. Continuando a leitura, Jesus ensina os 70 vezes 7. E aí ele entra na explicação ele entra numa história, numa parábola. E ele começa a dizer: por isso, 23. Por isso o reino dos céus, porque você deve perdoar assim, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que devia uma quantidade enorme de prata. Aqui fala 10.000 talentos de prata. Você sabe quanto que é um talento? Um talento é 35 quilos de prata. 1 grama de prata, 1 grama, custa R$5 hoje. 1 grama. 1 grama a R$5, significando que 35 quilos de prata é um talento, e 10.000 talentos daria 350 mil quilos de prata, são 350 toneladas de prata. Essa era a dívida que esse funcionário tinha com o seu patrão. Fazendo a conta em reais, ele devia para o seu patrão R$1.750.000. E ele era um trabalhador funcionário. Então, se a gente fala de um grande industrial, de uma pessoa que tem investimentos grandiosos, R$1.750.000 é o que ele tira hoje no banco para pagar o mês que vem, né? Tipo assim, fazer um investimento novo ali e tal, paga em 10 parcelas e está tudo bem. Nós não estamos falando de uma pessoa assim. Nós estamos falando de um trabalhador que trabalhava para alguém, de um funcionário, alguém que era assalariado. Ele devia R$1.750.000 para o seu patrão. E eu acho que isso é muito dinheiro. É ou não é? Era impagável a dívida. Para um trabalhador que recebe salário, impagável. Você concorda comigo? Impagável. Pode ficar pagando a vida toda que não vai pagar. Mas vamos continuar lendo o texto. Então, como ele não tinha condições de pagar, e é óbvio que ele não tinha, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. Sabe qual foi a sentença desse senhor? Que ele, a esposa, os filhos, todos seriam vendidos como escravos e todos os bens dele seriam vendidos para amenizar um pouco da dívida, porque pagar não iria pagar. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Esse texto para mim é espetacular. Por quê? Preste atenção. Ele tinha uma dívida impagável. Quando ele se prostra e clama por misericórdia, ele recebe misericórdia. Sim ou não? Só que ele não recebe uma misericórdia condicional. Não, tudo bem, tá, eu vou perdoar a sua dívida, só que você vai ter que fazer isso para mim, fazer aquilo para mim. Não. A Bíblia diz que aquele senhor pegou a dívida e cancelou. E o deixou ir. Sabe o que significa isso? Significa que toda a dívida foi apagada, mas ao mesmo tempo ele deu liberdade para esse servo. Ele não só cancelou o pagamento,
cancelou a dívida, Ele também libertou essa pessoa. Essa é a essência do perdão que recebemos de Jesus. Eu quero que você entenda que você já nasceu devendo. A Bíblia diz que nós já fomos concebidos em pecado. A Bíblia diz que os nossos erros diante de Deus faziam nós merecermos a morte. Querido, se você olhar para você com muita sinceridade, o nosso senso de justiça, a nossa justiça própria não passa, segundo a Bíblia, de trapos de imundícia. Sabe o que é trapo de imundícia? Eram os panos que as mulheres usavam para conter o fluxo menstrual e os leprosos usavam para conter os fluxos de pus das feridas leprosas que eles carregavam. Isso diante de Deus é o nosso tipo de justiça própria. Então tudo que você acha que você é bom diante de Deus é nulo, porque Ele é um Deus santo, puro, grande e poderoso. Tudo que eu faço de bom não tem significância nenhuma diante da santidade de Deus. Tudo que eu tento fazer para me justificar é insignificante, porque a minha justiça não está em mim mesmo. A minha justiça está naquele que me justifica. Eu continuo sendo devedor de 1.750.000 diante de Deus, até que Ele pegou o meu escrito de dívida e rasgou. É assim que Jesus estava apresentando o perdão de Deus para Pedro, explicando para ele sobre perdão. Pastor, eu não acho que eu pequei tanto assim. Querido, você pecou pensando, você pecou olhando, você pecou cobiçando, você pecou vendo pornografia, você pecou xingando a pessoa, você pecou odiando, a gente peca diante da santidade de Deus em tudo quanto é coisa que a gente faz quando a gente se volta para a nossa vontade e nosso desejo carnal. Pastor, então quem pode se salvar? Ninguém. Ninguém pode se salvar. A Bíblia diz que Deus, olhando a terra, não viu nenhum justo, nenhum sequer, ninguém que buscasse a Deus e que tivesse santidade para representá-lo. Então Deus, olhando a terra, Ele resolveu amá-la e enviar seu filho, o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna, sem condição nenhuma de recebê-la, mas onde Ele tem misericórdia, rasga o escrito de dívida e nos liberta, nos deixa ir. O maior problema de um ser humano é achar que ele não tem dívida diante de Deus. Por quê? Porque se ele não reconhece o seu erro, ele não tem chance de arrependimento. É igual a pessoa boa. Quem já viu uma pessoa muito, muito boa que você fala assim, só falta aceitar Jesus? Quem já viu isso? Deixa eu te falar uma coisa, sabe essa pessoa muito boa, muito, muito boa, que só falta aceitar Jesus? Ela vai para o inferno. Nossa, pastor, que pesado. É a Bíblia que diz. Porque o que me leva para o céu com Jesus não são os meus atos de justiça. Os meus atos de justiça me darão recompensa na presença de Jesus. Mas o que me leva para lá é reconhecer o meu pecado, se arrepender dele e reconhecer que o meu pagamento era impagável e Cristo pagou. É isso que me leva para a eternidade. O céu não é feito de pessoas boas, o céu é feito de pessoas arrependidas, que reconhecem que era impagável a dívida e que se prostra aos pés do Senhor e fala, Deus, sim, eu merecia ser vendido como escravo, a minha casa, a minha família, eu não merecia ter nada do que eu tenho, mas pela tua graça, pelo teu favor, pela tua compaixão e pela tua misericórdia, o meu escrito de dívida foi rasgado. O meu pecado foi perdoado, foi esquecido, lançado no mar do esquecimento e Deus não se lembra mais. Uau, isso é incrível e maravilhoso e é assim que nós somos perdoados. É assim que você é perdoado. Então olha para a pessoa que está ao teu lado e fala assim para ela, você não podia pagar, mas Ele pagou para você. Agora o que é maravilhoso? Eu tive a minha dívida cancelada e Ele me deixou ir. Ele me libertou do peso do pagamento daquela dívida. Aí muitas vezes a gente ora falando para o Senhor assim, Senhor, eu perdoei. Senhor, mas vai colher.
Então o que você está fazendo, o que eu estou fazendo quando faço isso? Eu estou meio que reivindicando de Deus que a pessoa pague pelo que fez. E perdoar não é imputar um pagamento, é rasgar a dívida e deixar ir. Quando você cancela a dívida, você libera as pessoas, e uma vez você liberando, você é um libertador. Você parou para pensar nisso ou não? Quando você libera as pessoas, Deus faz de você um libertador. Apesar dessa liberdade também reverberar em você, porque quando você deixa ir, você também está sendo livre. Mas vamos continuar o texto. Versículo 28. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos. Ou seja, ele estava na presença do empregador, agora ele achou alguém que prestava serviço para ele. Vamos continuar. Que lhe devia 100 denários. Sabe quanto que é 100 denários? Um denário é o salário do trabalhador braçal de um dia. Então vamos colocar hoje em dia, vai, o salário de um trabalhador braçal, R$150 mais ou menos, dependendo o tipo de trabalho, né? 120, 150, 180, depende do trabalhador. Vamos pôr a média de 150 o dia. Ele devia 100 denários, é isso? 100 denários a R$150, quanto dá, gente? 15 mil reais. O que é 15 mil reais diante de 1.750.000? O que é 15 mil? Nada. Nada. Sabe o que Jesus está ensinando? A dívida que as pessoas têm com você, perto da dívida que eu te perdoei, não é nada. Não é que elas não te devem, não é que elas não te ofenderam, não é que elas não te machucaram, não é que elas não fizeram mal a você, não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está falando, só está dizendo assim, olha, o tamanho da dívida que elas têm para com você é tão insignificante diante da dívida que eu te perdoei, que não faz sentido você reter isso. Vamos continuar a história de Jesus. Lhe devia 100 denários, ele o agarrou e começou a sufocá-lo dizendo, pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe, tem paciência comigo, eu pagarei a você o mesmo pedido de misericórdia. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiro dele, viram o que havia acontecido, ficaram tristes e foram contar tudo para o seu senhor o que havia acontecido. Então, o Senhor chamou aquele servo e disse, servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou, e você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, o seu Senhor entregou-o aos torturadores, até que pagasse o que devia. Agora, o que me deixa assombrado é o próximo versículo, o 35. Assim também fará o meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Sabe o que Jesus está falando? Que Deus vai permitir que você tenha espíritos atormentadores sobre a tua vida se você não liberar a dívida do outro. Deus não imputa o mal. Só que nós damos legalidade para ele. Então eu quero que você entenda isso. Satanás, ele já foi derrotado na cruz. A cruz derrotou todos os Satanás e todos os demônios que você pode dar nome. Satanás já foi derrotado na cruz. E todas as hostes, principado, potestade, tudo foi derrotado na cruz. Quem crê nisso? Jesus veio para vencer isso. Jesus venceu tanto isso que Adão e Eva tinham entregado a chave da morte e a chave do inferno nas mãos de Satanás e a chave da terra, da humanidade. Jesus veio e a Bíblia diz que ele tirou das mãos do diabo a chave da morte e do inferno. Ou seja, Satanás mora no inferno e nem a chave de lá ele tem. Por quê? Porque Jesus já derrotou tudo na cruz. Então Satanás não tem poder sobre a tua vida? Não. Os demônios têm? Não. E por que de vez em quando algumas coisas acontecem e a gente fala, só pode ser obra do cão? Justamente porque Satanás é um parasita. E ele trabalha como um parasita.
Só que um parasita só fica enquanto há um ambiente próprio para nutri-lo como hospedeiro. E aí eu gosto da explicação da Laine, do lixo. Imagina que a sua casa está com a infestação de baratas. As mulheres que gostam bastante de barata aí, né, gente? Aí você vai lá no supermercado, sei lá, e compra um aerosol. E sai nas baratas. Morre? Claro que morre. Morre, é veneno. Sai jogando, vai matar uma, vai matar outra, tal. E você joga um veneninho aqui, outra colar, e mata aquele monte. Mas elas não param de aparecer. O que você precisa descobrir? O que está nutrindo aquelas baratas de aparecerem ali frequentemente. De repente você descobre que tem alguma coisinha podre lá naquele quartinho guardado, velho. Está lá. E é aquilo que está fazendo as baratas virem. Só que você não está disposto a abrir o quartinho, enfrentar o mau cheiro, enfrentar a nojeira, para poder tirar aquilo que está podre e tirar aquilo que hospeda as baratas, que faz com que elas venham. Então você fica tentando matar as baratinhas. Então enquanto você ficar levantando a mão na tua casa, gritando contra o diabo, quer sair em nome de Jesus e tentar matar as baratas, tem poder isso? Tem. Jesus deu essa autoridade para nós, mas enquanto você não mexer no seu quartinho escuro, tirar os seus pecados de estimação, o seu podrezinho guardado, aquele lugarzinho escondido que você não mostra para ninguém, que traz legalidade para as baratas estarem aí, você vai ficar brigando uma briga que não vai ter fim, e a tua vida nunca vai avançar, porque você vai estar sempre preocupado em matar a barata, e você nunca consegue andar com a sua vida. A sua vida está parada em volta de um problema. A falta de perdão é um podre desse. Os seus pecados particulares são um podre desse. Aquilo que você nutre lá no teu escondidinho que ninguém fica sabendo é um podre desse. Enquanto você não estiver disposto a abrir o quartinho, expor ele para Jesus e falar assim: Jesus, limpa o que está cheirando e atraindo as baratas, porque eu quero ser liberto, eu quero ser livre. Sabe o que Jesus vai fazer quando você fizer isso? Vai rasgar o seu escrito de dívida e vai te dar liberdade. Vai te deixar ir. Porque você reconheceu que tinha coisa suja no quartinho que precisava ser tratado. Então muitas vezes a gente fica brigando com as baratinhas, quando na verdade o Senhor queria que nós mexêssemos na base do porquê Satanás está tendo legalidade. Porque ele já foi derrotado na cruz. Ele só tem espaço na minha vida que eu dou, só. Do contrário, ele não tem. Vocês entendem? É uma conta simples. É uma conta simples. E aí uma dessas bases grandiosas, terríveis, é a falta de perdão. Por quê? Porque você vai guardar um baita de um podre dentro do seu coração e o Senhor não vai poder te perdoar. Porque se a oração é: Senhor, perdoa as minhas ofensas, assim como eu já perdoei quem me ofendeu, se eu não perdoei quem me ofendeu, eu não posso pedir perdão pelas minhas. Então aí nem autoridade para expulsar as baratas eu tenho, porque eu não sou perdoado. Então eu vou viver aquela infestação de espíritos atormentadores. Isso é terrível. Mas é simples de resolver. Está nas suas mãos. Está nas suas mãos. Jesus quer você livre. Jesus quer você com as suas dívidas rasgadas. Para de imputar para os outros a cobrança. A frase: essa pessoa me paga, ela vai ver, deixa que ela vai colher. Esquece isso. Ela não te deve nada. Libera essas pessoas, deixa elas irem. Quando você deixar ir, você se torna livre. Porque você está carregando o peso disso. Deixa ir. Rasga o escrito de dívida. Cancela tudo. Cancela do teu coração, se você não perdoar de coração o seu irmão. Amém? Quem quer ser um libertador aí, dá uma glória a Deus bem forte. Quem quer ter autoridade no mundo espiritual? Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Vamos para Filipenses capítulo 1 agora. Filipenses capítulo 1 não, Filipenses capítulo 2, versículo 1. Agora nós vamos entender um princípio muito poderoso.
Entendido sobre o perdão, nós vamos entender um princípio agora daquilo que essa liberação causa, o que isso causa no reino do Espírito. E nós vamos começar falando de algumas coisas e vamos chegar até isso, tá bom? Vem comigo. Filipenses capítulo 2, versículo 1 vai dizer o seguinte: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, ou algum encorajamento de amor, ou alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Segura aí, vamos analisar o que Paulo está falando. O apóstolo Paulo está nos ensinando a ser pessoas que compartilham aquilo que tem. E na verdade eu só posso compartilhar aquilo que tenho, porque eu não posso oferecer às pessoas aquilo que não tenho. Então se eu sou uma pessoa rancorosa, que guarda o mágoa, que guarda o rancor, eu vou ficando amargo, eu vou ficando atormentado. E automaticamente o que eu vou oferecer para as pessoas? Aquilo que sou e aquilo que tenho. Eu não consigo ser diferente. Eu vou conseguir por um tempo disfarçar, sorrir e acenar, fazendo de conta que está tudo bem, mas chega uma hora que eu exponho as realidades que existem dentro de mim. Sim ou não? Muitas vezes a gente conhece algumas pessoas e a gente sabe que elas são amargas. E a gente chama isso de pessoa tóxica. Quem já ouviu falar? É aquela pessoa que carrega amarguras, tormentos, ela é presa ao passado, a dores, a mágoas, tudo para ela é difícil, tudo para ela é pesado, tudo para ela carrega dores, tudo ela vê o lado negativo da vida, o lado pesado da vida. Gente, o que está faltando? Libertação, está faltando Jesus, entregar tudo para Jesus o fardo. Sabe o fardo que é pesado, que ele falou, traz para mim que eu te alivio? Está faltando pegar isso tudo, jogar nos pés de Jesus, deixar ele rasgar. Com arrependimento genuíno, com perdão verdadeiro, e aí você vai ser livre. Aí Paulo está falando assim, ó, vocês vão compartilhar aquilo que vocês têm. Então se vocês têm alguma motivação, motive outros. Se você tem algum estímulo de amor, estimule outro. Se você tem alguma comunhão no Espírito, tenha comunhão com as pessoas. Você é alguém que vai compartilhar aquilo que você está carregando, e não tem como ser diferente. Eu compartilho aquilo que tenho. O que não tenho, não posso compartilhar. O que não carrego, não posso dar. Posso? Não. Eu não estou falando só de coisas materiais, estou falando de você ter como ser, como pessoa. Porque às vezes eu não tenho nada para dar fisicamente, mas eu tenho um abraço e ele cura. Às vezes eu não tenho nada para dar fisicamente, mas eu tenho ouvidos e eles curam. Não curam? Curam. Às vezes eu não tenho nada para dar fisicamente, mas eu tenho uma oração para oferecer, e ela pode curar também. Só que eu só posso dar aquilo que tenho, então eu não posso carregar pesos e amarguras de lixo e de sujeira que eu guardei das pessoas, porque senão é isso que eu vou derramar sobre elas. Hebreus capítulo 12, versículo 15, se eu não me engano, vai dizer o seguinte: não deixe brotar em vocês nenhuma raiz de amargura. Coloca para mim Hebreus 12, 15, por favor. Vamos ver se é isso. Que assim eu leio o versículo direitinho. Ele veio ao meu coração agora, deixa eu ler com você. Tomem cuidado, para que ninguém se afaste da graça de Deus. Tem jeito de eu me afastar da graça de Deus? Claro que eu tenho. Carrega um pecado, uma ofensa nas tuas costas para você ver. Acumula ela para você, você vai se afastar da graça. É o que o Luan falou no dízimo. Aproximem de Deus e Ele se aproximará de você. Se eu estou com um fardo de ofensa e não quero liberar e não quero rasgar a dívida, automaticamente eu estou me excluindo da graça. Para que nenhuma raiz de amargura, se eu me afasto da graça, o que vai fazer? O que vai brotar dentro de mim? Raiz de amargura. Vou ficar uma pessoa amarga. Ao brotar, ela causa perturbação e contamina muitos. Não tem jeito, todo mundo que está em volta vai ser contaminado. Tem pessoas que a gente tem que manter uma distância saudável. É a pessoa que a gente ama, que a gente quer bem. Mas se a gente se relacionar todo dia, ela começa a fazer mal para a gente. Isso é triste, mas é verdade. Porque a pessoa é amargurada, é pesada.
Tem muita gente que vai sair leve daqui hoje. Tem muita gente que vai ser livre daqui hoje, com dívidas rasgadas, porque vão colocar nos pés de Jesus. Então Paulo está falando, se você tem alguma coisa boa, distribua. Porque vocês me fazem alegre se vocês fizerem isso, distribuindo amor, distribuindo esse espírito, tendo esse tipo de atitude. Voltando lá para Filipenses capítulo 2, vamos para o versículo 3. Ele vai dizer o seguinte, Filipenses 2, 3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Segura que aqui tem um grande segredo. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. O que acontece? Normalmente quando a gente passa a compartilhar aquilo que a gente está sentindo, muitas vezes a gente compartilha por pura ambição. É o fato da gente estar dando só porque a gente quer receber algo em troca. É o fato da gente estar estendendo a mão porque a gente quer uma recompensa que a pessoa pode dar. É o fato da gente estar ajudando porque a gente tem um segundo interesse. No mundo business é o famoso network. Por que eu faço network? Eu faço network porque eu não quero um amigo, eu quero um negócio. Depois acaba se tornando amigo às vezes, mas a princípio eu não estou procurando um amigo. Estou procurando um negócio. Então é um tipo de relacionamento que eu faço por ambição egoísta. Eu estou pensando em mim, no resultado que eu vou ter. E não é errado no mundo dos negócios, tudo bem? É errado no mundo espiritual. Estão entendendo ou não? É errado no mundo dos negócios, é isso mesmo. Ok? Não tem como ser diferente, tem? Não, a gente precisa ganhar dinheiro quando trabalha, a gente tem que fazer negócio e a gente tem que buscar a recompensa do trabalho. Isso é natural do mundo dos negócios. Não tem nada de errado nisso. Porém, quando a gente fala dos relacionamentos dentro da comunhão do corpo de Cristo, se a gente ficar buscando as pessoas pelo interesse daquilo que elas podem nos dar, isso é pura ambição egoísta. Até com Deus é assim. A gente já cantou na hora de ofertar, dê que Deus te devolverá. Eu não dou para Deus me devolver nada, eu dou porque eu sou um doador, eu dou porque eu amo a Jesus, eu dou porque eu adoro a Ele, eu não estou fazendo negócio com Deus para Ele ter que me devolver alguma coisa. Tudo que eu planto eu colho. Eu sei disso, é um princípio universal, mas eu não posso fazer por essa motivação. Quem está comigo? Eu não posso fazer por essa motivação. Então, às vezes, as minhas motivações, na hora que eu começo a compartilhar o que tenho, meu conhecimento, meu amor, é por algum tipo de motivação egoísta. E aí está falando de uma análise do meu próprio coração. E também não faça por vaidade. E aí eu ampliaria aqui o nosso conhecimento psicológico de hoje. Não faça por maldade, por vaidade. Mas também, não, porque vaidade é aquele que está buscando um lugar, está buscando aparecer, está buscando ser grande, está buscando alguma coisa. Mas também não faça por carências, por orfandade. Porque você precisa ser aprovado pelas pessoas. Não faça pelos aplausos. Contribua com o que você tem na vida do outro de maneira leve, disposto a servir e disposto a abençoar. Porque isso no mundo do Espírito tem valor. Porque Jesus ensinou que quando os fariseus oravam em voz alta só para serem vistos pelos homens, eles já tinham recebido na terra a sua recompensa. Ou seja, não havia recompensa celestial. E Jesus ensinou, não acumulem tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consome. Acumule tesouros nos céus. E o tesouro do céu é quando eu faço com a motivação alinhada. Então Jesus quer que, Paulo está orientando que ele quer que nós façamos, mas façamos com a motivação correta. Aí ele fala o seguinte, continuando aqui, é a parte que eu queria chegar. Mas humildemente, versículo 3 de novo. Mas não faça por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente. Considerem os outros superiores a vocês mesmos. Isso aqui é algo espetacularmente poderoso. Por quê? Porque a humildade... Eu vou dar duas definições, as duas que eu gosto. Humildade é a capacidade de ser ofendido e não revidar. Não imputar um preço. É a capacidade de ser humilhado, porque a humilhação está embutida na humildade. É a capacidade de ser humilhado e não imputar um preço de volta, não revidar isso, não querer um pagamento pelo que fizeram contra você. Mas humildade também é, a segunda definição, rebaixar-se voluntariamente. E é o que Paulo está ensinando aqui. Vão haver momentos na tua vida
que humildemente, ou seja, rebaixando-se voluntariamente, você se considera menor do que a pessoa que você está servindo, mesmo que ela tente te humilhar. Porque às vezes isso acontece. Então, para servir o próximo, o que eu tenho que entender? Que eu preciso me colocar menor. Se eu não me coloco menor, eu já sirvo com superioridade. Então eu não sirvo. Eu estou ali ajudando, mas tipo, me mostrando prepotente. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, o que a gente tem que aprender a fazer? De forma voluntária se rebaixar. Isso é humildade real. Agora, por que eu deveria ser humilde, pastor? Desse jeito, me rebaixar voluntariamente considerando o outro maior que eu. Porque Jesus disse assim, ó, bem-aventurados os humildes, porque eles herdarão a terra. Ele não está falando de recompensa celestial nesse caso. Ele está falando de recompensa aqui. Quem quer ser cheio de autoridade, poderoso entre os homens, cheio da graça de Deus, cheio de tudo que a terra pode oferecer, eu quero. Você não quer? Eu quero. Se for Deus que me deu, eu quero. Eu não quero pela minha força. Sabe o que Jesus está ensinando? Seja humilde. E humilde é o ato de rebaixar-se voluntariamente. Ah, pastor, tentaram pisar em mim, vira tapete. Tá tudo bem. Deixa voluntariamente. Você não vai perder sua identidade de filho. Você não vai deixar de saber o que Deus já te entregou, a autoridade que você já tem, o que Deus já fez na tua vida. Pastor, mas isso não é fácil, mas é possível. Se não fosse possível, Jesus não ensinaria. A Bíblia não ensinaria. Então desça. Ah, mas já aconteceu, já fiz, porque Deus já me usou, porque nessa pessoa não sabe com quem que ela está falando. Às vezes ela não sabe mesmo, está tudo bem. A maioria das pessoas que falavam com Jesus não sabiam com quem estava falando. A mulher do poço de Samaria não sabia com quem estava falando, até ele falar assim, então sou eu que falo com você. Então não tem problema que as pessoas não sabem com quem está falando. Não tem problema que elas não sabem que tipo de autoridade espiritual você tem, ou que autoridade você tem entre os homens, ou que Deus já te deu, ou quanto você tem de dinheiro, ou qualquer coisa que possa te promover na terra. Se há humildade legítima em você, você não tem problema de se rebaixar para considerar o outro maior, para resolver aquela situação em paz, liberando a pessoa da dívida, deixando ela andando no crédito, deixando ela isenta do que ela fez, para servi-la em amor. Para servi-la em amor. Isso é andar num nível de perdão pré-pago. Já está tudo certo. E isso vai gerar autoridade no reino do Espírito. Muita autoridade. Nós vamos entender já aqui sobre o texto. E aí Paulo vai ensinar, ó, versículo 5. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. O que ele está falando? Você tem algumas coisas para cuidar na vida? Claro que você tem. Você tem interesses particulares? É óbvio. Mas não cuide somente dos seus. Preocupe-se também com o interesse do próximo. Sirva humildemente, rebaixando-se voluntariamente, considerando o próximo maior que você. Tudo bem, gente? Mas vamos lá. Por que eu deveria andar assim? Versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E aí ele explica qual foi a atitude de Jesus. Ele vem explicando que, embora sendo Deus, quem que ele era? Existe um lugar maior? Não existe. Era o lugar que Satanás queria, lembra? Lá no Éden, o que Satanás pensou? Lá antes da criação do mundo, antes da queda do homem, lá nos princípios da criação do mundo, o que Satanás pensou? Levarei o meu trono acima do Altíssimo e colocarei o meu lugar acima dele. O que Satanás queria? Ser Deus. Ou ser maior que Deus. Então não tinha lugar maior. Jesus estava no máximo do máximo do máximo. Sim ou não? Embora sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e, sendo encontrado em forma humana,
humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Seja a atitude nossa como a de Cristo Jesus. Humilhe-se voluntariamente. Jesus, querido, deixa eu te explicar uma coisa. O Pai o enviou, mas ele se dispôs. Quem lembra de Isaías capítulo 6? Isaías tem uma visão e ele vê um trono alto e sublime, e os serafins estavam lá, e tinham 6 asas, e uma nuvem de glória cobria o espaço. De repente ele ouve uma conversa. Isaías é inserido num ambiente espiritual e ele ouve uma conversa. Que conversa ele ouve? A conversa é a seguinte: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Essa conversa não era com Isaías. Essa conversa era o Pai, o Filho e o Espírito Santo decidindo quem iria. Isaías ouve, quando ele ouve ele se intromete, diz eu vou. Ele não sabia de nada do que ele estava falando. Por isso ele se tornou o maior profeta messiânico, porque ele entrou na conversa do Messias e Deus o habilitou para profetizar a vinda desse Messias. Mas a conversa ali era com o Pai, o Filho e o Espírito. E naquela hora eu tenho certeza que Jesus falou assim: eu vou por nós. E ele veio. Porque embora sendo Deus, ele entendeu que o ser igual a Deus não era algo que ele tinha que se apegar. Embora tendo autoridade espiritual, você precisa entender que ter autoridade espiritual não é algo que você tenha que se apegar. Embora você tenha às vezes muita condição financeira, você tem que entender que esse lugar não é um lugar que você tem que se apegar. Embora Deus está te dando um lugar de influência entre os homens, esse lugar não é um lugar que você tem que se apegar. Embora Deus já te usou para fazer grandes coisas, esse lugar é um lugar que você não tem que se apegar. Desça e humildemente sirva, se faça menor. Seja a atitude de vocês como a de Cristo Jesus, ponto. Quem está comigo, gente? Ele desceu, e quando ele desceu, ele se fez servo, e como servo ele se colocou em forma humana. Isso já era um absurdo, o Criador se tornar como a criatura. Meu Deus, isso é muito amor. É o dono do aquário virando um peixinho, sabe assim? É o dono do jardim de formiga virando uma formiguinha, operária ainda. É inconcebível. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas ele desceu. E aí, como servo, ele se humilhou a si mesmo. Deixa eu te falar. Você sabe por que Jesus na cruz pôde olhar para todo mundo e falar assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo? Porque quando ele foi para a cruz, ele já tinha se humilhado a ponto de se considerar menor que todos. Sabe lá no Getsemane, quando ele orou e suou gotas de sangue? Ali ele já tinha descido tudo que ele podia, ele já tinha se colocado no lugar de nada. Então quando ele vai para a Via Dolorosa, quando ele vai para a casa de Pilatos, quando alguém dá um soco nele, tampando com os olhos dele vendados, e fala para ele: profetiza quem te deu o soco. Sabe por que Jesus aguentou toda essa humilhação? Ele aguentou porque lá no Getsemane, na oração, ele já tinha se humilhado a si mesmo tudo que ele podia. Então, como ele desceu abaixo de todo mundo, se pôs menor que o mundo inteiro, não importa quem lhe dá soco, não importa quem lhe gospe, não importa quem lhe coloca coroa de espinhos, não importa, porque ele já estava com crédito liberado para tudo aquilo. Ele já tinha se auto-humilhado anteriormente. Isso não era humilhação para ele, porque só é humilhação para nós quando nós estamos maiores e as pessoas tentam nos rebaixar. Então parece humilhação para nós. Se você já se humilha humildemente, ninguém te humilha. As pessoas podem fazer o que quiser. Ninguém humilhou Jesus. Pastor, mas cuspiram na cara dele, mas para ele não foi humilhação. Porque ele já tinha se humilhado no Getsemane, na presença de Deus, se rebaixando como o menor de todos. Ele já tinha se humilhado quando ele se despiu da sua glória. Ele já tinha se humilhado quando ele desceu. Então aquilo não era humilhação para ele. Ele não recebia a humilhação. E por não receber a humilhação, ele podia liberar perdão. Entende? Querido, deixa eu te explicar uma coisa. Chamaram ele de Beelzebu. Chamaram ele de demônio. Acusaram ele de tudo que é coisa. Falaram mal de todo jeito dele.
Jesus nunca se preocupou com a reputação dele. Porque quem se preocupa com a sua reputação não pode ser um libertador. Não consegue humilhar-se a si mesmo. Então você tem que decidir se você quer zelar pela tua reputação ou se você quer deixar Deus trabalhar o seu caráter. É uma decisão sua. Se você quer realmente ser um libertador, esquece a tua reputação. Sabe por quê? Porque as pessoas vão te amar pelo mesmo motivo que elas vão te odiar. Enquanto Jesus estava ali no meio do povo, alguns queriam fazê-lo rei. Porque amavam o que ele estava fazendo. Queriam coroá-lo como rei. Outros queriam pôr ele na cruz e matar. Pelo mesmo motivo. Jesus nunca defendeu-se, nunca buscou mostrar quem era, nunca ficou querendo, entendeu? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Esquece a sua reputação. Pastor, mas falam mal de mim, está tudo bem, você sabe quem é, você tem segurança em Cristo, do seu caráter, das verdades daquilo que Deus falou sobre a tua vida, está tudo certo. Para defender a reputação precisa arrumar briga. Isso não é ser humilde e se rebaixar voluntariamente. Para defender a reputação eu tenho que mostrar o que eu fui ou o que eu fiz. E quando eu fico mostrando o que eu fui e o que eu fiz, eu perdi o mérito no reino do Espírito daquilo que fui e fiz. Porque eu estou buscando a glória dos homens. Meu escrito de dívida está rasgado e tudo que ele deu é para devolver para ele. Sabe para que ele nos dá coroas? Só para que nós lancemos no pé dele de novo. Quem lembra dos 24 nações? É só para isso. Sabe por que ele nos dá lugar entre os homens? Só para que a gente possa lançar nos pés dele e dizer: Jesus, é tudo teu, não tem nada a ver conosco. É tudo teu. Aí, porque ele desceu até a máxima humilhação e a pior morte de cruz, versículo 9. Por isso, porque ele desceu, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra. Querido, sabe por que ele foi exaltado e ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores? Sabe por que ele é dono do céu, da terra e do inferno? Porque ele desceu. Então Deus o exaltou. Deixa eu te explicar uma coisa, querido. Se você está vivendo um momento de humilhação, fique tranquilo. Humilhe-se voluntariamente, deixa pisar em você. Creia naquilo que Deus vai fazer amanhã, porque Ele está forjando em você perdão, Ele está matando sua reputação, Ele está matando o seu eu, Ele está fazendo morrer coisas que te levam a um lugar de orgulho, para que Ele possa te exaltar. Porque quando Deus te exaltar, querido, nada vai poder tirar você do lugar que Ele te deu. Nada vai poder mexer naquilo que Ele fez na tua vida. Nada. As pessoas vão jogar pedra e não vão te atingir mais. Sabe por quê? Porque você estará num lugar em Deus tão alto que as pedras não te tocam. Então, se você está vivendo um momento de humilhação, relaxa. É só Jesus matando aquilo que tem que morrer dentro de você. Orgulho, soberba, arrogância, falta de perdão, cobrança de dívida das pessoas. É só Jesus te fazendo uma pessoa mais parecida com Ele. Porque Ele quer que a sua atitude seja como a dele. Para que Deus possa te exaltar. Para que Deus possa te colocar num lugar de autoridade entre os homens. Porque os humildes herdarão a terra. A terra. Nós não estamos falando das heranças eternas. É isso que Jesus quer fazer na sua vida. Ele quer te exaltar a esses lugares. O tempo da exaltação vai chegar. Desde que eu aprenda no processo de humilhação. Porque se no processo de humilhação eu fico tentando me mostrar melhor, eu fico achando que eu ainda sou bom pra caramba, eu ainda fico achando, não, porque eu, cara, você vai ficar sendo humilhado até que Jesus consiga te tratar. Sabe por quê? Porque quem resiste o soberbo não é o diabo. A Bíblia diz que Deus resiste o soberbo.
Você imagina que quer ser resistido por Deus? É Deus pôr a mão no teu peito, te parar e falar assim: você não vai sair daqui até que eu consiga tratar esse coraçãozão aí. É Deus que resiste o soberbo, não é Satanás. E não perdoar é um ato de arrogância, porque afinal a minha dívida foi rasgada por Jesus. Por que eu fico guardando dívida dos outros? Eu me acho melhor que Ele. Ele me perdoou, Ele desceu e se humilhou, por que eu não posso? É uma experiência que a Laine teve com Jesus. Uma vez falaram algumas coisas dela, bem pesadas assim. E ela foi orar a Jesus: olha o que estão falando de mim. Aí o Senhor falou para ela assim: filha, você se acha melhor do que eu? Aí ela falou: jamais, Jesus. De jeito nenhum. Então, me chamaram de Beelzebu, fique tranquila. Deixa eu te chamar do que quiser. Você não é melhor que eu. Entende? Você é livre. Você é livre. Eu só espero que o que estejam falando de você não seja verdade. Se não for verdade, está tudo certo. Entende? Está tudo tranquilo. Coloque-se de pé. Eu sei que o Senhor vai rasgar escritos de dívidas aqui hoje. Eu não sei que dívida você tem de você mesmo. Às vezes hoje pode ser a noite do teu perdão. Pode ser a noite que Jesus vai rasgar o teu escrito de dívida, porque às vezes você nunca chegou diante dele e falou: Deus me perdoa. É o momento de você pedir perdão ao Senhor. Às vezes você nunca chegou diante do Senhor e pediu perdão, é o momento dele liberar a tua dívida. Só que para isso você precisa também liberar as pessoas que você considera que devem para você. Você precisa liberar perdão. Você precisa ser livre disso. Do contrário, você vai caminhar para um caminho de amargura. Às vezes hoje é você que está precisando jogar os teus fardos todos nos pés de Jesus. Reconhecer que às vezes estão tacando pedra porque você merece. Davi, quando estava saindo humilhado de Jerusalém, porque o filho dele tinha roubado o trono dele, um homem chamado Simei começou a tacar pedra em Davi. Joabe, o general de Davi, ficou doido para matar Simei. Falou: eu vou lá, vou picar esse cara. Davi falou: deixa. Quem sabe ele não tem a razão de jogar pedra em mim. Sabe o que Davi estava fazendo? Deixa Deus me humilhar, porque na humilhação que Deus me trazer, eu sei que Ele vai recompensar isso com autoridade lá na frente. E foi o que Deus fez. Porque sempre é assim. Davi podia ter olhado para Joabe e falou: vai lá, pica. Ele falou: não, deixa. Quem sabe ele não tem razão. Quem sabe as pedradas não sejam necessárias. Querido, Jesus quer te perdoar nessa noite. Só que para isso você tem que reconhecer que tem dívidas impagáveis aí e apresentar para Ele. Jesus quer te perdoar nessa noite, mas você tem que reconhecer que você carrega a dívida dos outros e que hoje você também precisa rasgá-las. Jesus quer te dar autoridade, te colocar numa posição muito graciosa entre os homens, mas para isso você tem que abrir mão de você mesmo e se humilhar voluntariamente, parar de se achar melhor, de se achar o grande, de saber que Deus é que está fazendo isso tudo para te levar no lugar que Ele tem para você.